Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Essa é a parte 2 da aula sobre escravidão. Meu nome é Guilherme Ramalho Arduini, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, no campus Hortolândia, e o objetivo dessa aula, então, é começar a retomar as atividades, do campus. A gente tinha discutido no início da aula, na parte número 1, sobre o sentido de se falar em América Portuguesa. Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre o que significou a escravidão na América Portuguesa e quais são os traços que a escravidão deixou até os dias atuais. A gente já falou um pouco sobre os traços na população, não é mesmo? Eu queria chamar agora a atenção de vocês para os traços que a escravidão e o sistema econômico que veio junto com a escravidão, ou seja, o latifúndio exportador, qual foi a herança deles no modo como a gente organiza o nosso espaço e a partir dele como a gente organiza o nosso trabalho, não é mesmo? Então, só para a gente ter uma ideia, toda essa parte em vermelho que vocês estão vendo é a área do Brasil que é ocupada por propriedades rurais. Estou falando, portanto, de 60% do território nacional sendo ocupado por propriedades rurais. Isso ainda hoje, tá? A gente imagina um Brasil feito de cidades, mas essa não é a realidade para a maioria do espaço brasileiro, tá? Já que 60% desse espaço está sendo usado para propriedades rurais. E lembrando que desses 60% de terra ocupada por latifúndios, são 5,6 milhões de propriedades, mas existe uma parcela ínfima, muito pequena, 78,7 mil propriedades, parece muito, propriedade, nossa, 78 mil propriedades, mas é na verdade só 1,4% de todas as propriedades rurais registradas no Brasil. Esses 1,4% de propriedade detém 40%. 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil. Então a gente vê, você pega todo esse trecho em vermelho, imagina que ele está dividido em 10 partes, 4 dessas partes pertencem a menos de 2% dos proprietários rurais. Então é uma propriedade muito concentrada. E o que não é propriedade rural é o que então? Bom, você tem duas opções. A primeira delas está aqui registrada em verde, no total desses 13%, que são áreas de reservas indígenas. Tá? São 230 povos diferentes, então é importante lembrar que o indígena não é uma coisa só. Existe uma grande diversidade de línguas, de costumes, de modos de viver. E para quem acha que eles estão ocupando espaço demais, é só lembrar que aquilo que eles ocupam, 13%, não dá nem 1/4 de toda a área que faz parte de propriedade rural. Esses são os verdadeiros donos do Brasil. Mas, além disso, além do que a propriedade rural e do que a população indígena, ainda existe 27%, portanto, quase 1/4 do território brasileiro, que é ocupado seja pelas áreas urbanas, seja por unidades de conservação e outras áreas públicas. Tá? Então, nesses 27% do território nacional, descontado, é claro, aquilo que pertence a alguma reserva natural que não pode ser ocupada, mas é nesses 27% que vivem, se eu não me engano, 80% da população brasileira. Ainda é preciso confirmar os dados da população urbana, podemos fazer isso. Retomando então, gente, 84,72%, ou seja, quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Então, quando eu falo dessa região em azul aqui, eu me refiro
há 85% da população brasileira vivendo numa região dessa proporção. Lógico, a representação não é geograficamente exata, há cidades importantes na região norte também, ou na região sul, mas em termos de proporção da população, esse desenho é interessante para ver como o espaço é ocupado, né? Uma faixa dessa proporção em relação ao território total é ocupado por 85% da população brasileira. E nessa área em vermelho aqui, o que se produz? Se produz basicamente agronegócio, né? Gêneros chamados de forma mais no economês de commodities, que são vendidas no mercado nacional e, quando possível, exportadas, né? E o Brasil tem algumas gigantes desse setor, a BRF, a JBS, e há uns anos atrás elas apareciam na mídia não necessariamente pelos melhores motivos, né? Quer dizer, boa parte do que eles produzem é o que nós consumimos na nossa mesa, também resulta nas exportações brasileiras, mas resulta também em investigações sobre a qualidade da comida e a possibilidade de envolvimento em casos de corrupção, não é? Agora fica a pergunta, de onde vem essa estrutura, essa estrutura de terras do Brasil, essa estrutura fundiária? Por que que o Brasil tem, então, uma proporção tão grande de terras sendo utilizadas por propriedades rurais? Será que é da ordem da natureza? Será que é porque o Brasil nasceu para ser assim? Será porque ele é grande demais? Não, nada disso, né? A gente pode buscar a causa do Brasil ainda ser um país tão agrário, tanto na ocupação de terras quanto na sua fonte de receitas, no que a gente mais exporta, na história. E essa história tem certamente a ver com a escravidão. Então, se a gente começar a pensar na ocupação portuguesa na América, a gente se dá conta de que, muito pouco tempo depois dos primeiros portugueses a desembarcarem no nosso litoral, eles descobrem a opção de plantar açúcar, né? A gente sabe que eles vieram interessados no pau-brasil, mas em pouco tempo percebem que o plantio do açúcar pode ser uma atividade mais interessante do que a simples extração do pau-brasil, né? Então, já em 1533, nós temos o primeiro engenho de açúcar na cidade de São Vicente. Olha aqui no nosso litoral, né, primeiro município do Brasil. Por que a coroa portuguesa decidiu investir no açúcar? Em primeiro lugar, porque eles já tinham experiência. Se vocês olharem aqui nesse mapa, nós vemos Portugal com sua capital Lisboa, vemos também o resto da Península Ibérica, né? Então a parte sul da Europa, em contato com o norte da África, esse país em marrom hoje é o Marrocos, e nós vemos aí que entre a Península Ibérica, onde fica Portugal, e o norte da África, onde hoje fica o Marrocos, mais ou menos nessa latitude, mas já bem mais entrado no Oceano Atlântico, nós temos dois conjuntos de ilha. Um desse conjunto são as ilhas dos Açores, que pertenciam a Portugal já naquela época e continuam sendo território português até hoje. E temos também a Ilha da Madeira. Curiosamente, é só por uma curiosidade, é aqui que nasceu o Cristiano Ronaldo, né, jogador. Mas para nossos interesses, essas duas ilhas servem como referência de onde os portugueses já tinham experiências de plantio do açúcar. E aí, quando eles chegam no Brasil, eles descobrem que tanto o clima quanto o solo da região que eles tinham acabado de começar a invadir era muito semelhante ao desses dois conjuntos de ilhas, e que, portanto, o plantio que eles tinham desenvolvido nessas duas regiões podia ser estendido para a América Portuguesa. E ora pá,
Se o açúcar tem um bom rendimento no mercado europeu, se os portugueses já dominavam o plantio, então por que não fazê-lo, né? E assim foi feito. E assim foram criados os primeiros engenhos. Mas veja só que interessante. Tinha mais gente lucrando com o açúcar português. Porque, embora os portugueses dominassem o plantio e a produção do melado, né, quem conhecia melhor o refino do açúcar, que é uma atividade um pouco mais complexa, e principalmente quem conhecia muito bem as praças europeias para saber onde vender esse açúcar, eram os holandeses, né, os holandeses que ficam um pouco mais no norte da Europa, né. Esses holandeses, então, vendiam o açúcar português. Por essa característica do modo como o açúcar era produzido e vendido para o resto da Europa, embora os portugueses tenham sim feito grande fortuna, é mais provável que os holandeses tenham obtido mais lucro com o açúcar do que os próprios portugueses, não é? Mas, para nossos objetivos aqui, o interessante é perceber como funcionava o plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar do melaço da cana a partir disso, né? É nesse ponto, nesse aspecto, que a gente começa a entender a introdução da escravidão na América Portuguesa e, em especial, como é que essa escravidão vai se tornar uma escravidão majoritariamente africana. O que vocês veem aqui na tela de vocês é uma reprodução de como funcionava o engenho, e eu vou explorar um pouco de como estava distribuído o espaço dentro desse engenho, onde viviam os escravos, onde eles não podiam viver e o que eles faziam, né? Aqui no topo da tela a gente vê a senzala, que é onde os escravos moravam, né? É nessa região. Essa senzala aqui está até bem desenhada, viu? A gente pode desromanticizar um pouco e pensar que a senzala era construída do modo mais rústico possível e em algumas vezes inclusive mal feito, com entradas, né, vãos nas paredes ou nos telhados, né? Imagine que isso aqui seria até uma senzala um pouco mais confortável ou bastante mais confortável do que a média de senzalas do Brasil. Aqui vocês veem os escravos trabalhando. Então, esses escravos que viviam nessas senzalas, essas senzalas estavam localizadas próximas do canavial. E aqui no canavial é que a gente vê o plantio do açúcar. Vocês veem aqui pela representação. Os escravos se vestiam do modo mais rústico possível. E era aqui que se plantava a cana-de-açúcar. E ela, sendo colhida, ela era levada para um moinho, né? A moenda, como eles chamavam na época, era sempre localizada quando havia disponibilidade, sempre localizada próxima de um rio, porque a força da água fazia o moinho se mover e assim facilitava a extração do mel da cana de açúcar, né? Quando não havia nenhum rio dentro da propriedade do engenho, essa força motriz da água podia ser substituída pela força de um boi, por exemplo, né? E o boi fazia o papel de girar essa roda, esse moinho. Nesses casos, geralmente esse moinho é colocado na posição horizontal, né? Como se fosse desse jeito, para que os bois, ao se locomoverem num círculo, pudessem fazer a roda girar. E esse girar da roda, como a gente pode ver por aqui, resultava, ou aqui embaixo também a gente consegue ver melhor, consegue ver a extração do açúcar, não é? E dessa extração do açúcar se gerava um melaço. Esse melaço era cozido por um tempo e em seguida resfriado e colocado em certos vasos feitos de barro mesmo, chamados de pães de açúcar. O pão de açúcar, que daí vocês entendem também por que aquele monte no Rio de Janeiro recebe esse nome, porque ele foi visto pelos portugueses como
um grande instrumento que eles já estavam acostumados a usar nos engenhos, como se aquilo fosse um gigantesco pão de açúcar. O que eles faziam com esse pão de açúcar? Era onde eles depositavam o melaço da cana, depois de cozinhar, né, depois o cozimento é, fazia com que esse melaço ficasse mais puro, se livrasse das impurezas, e depois de colocado nesses pães de açúcar, esse melaço era deixado para se solidificar, para se tornar algo parecido com o que a gente conhece como mascavo, né? Todo esse processo de produção era basicamente feito por escravos. Eventualmente, poderiam haver alguns trabalhadores livres que eram responsáveis por fiscalizar o trabalho dos escravos. Em algumas propriedades, era possível que um escravo vigiasse o outro, né? Eventualmente até com a promessa de alforria, né? No Brasil, diferentemente de outras experiências escravocratas, a alforria é condicional. Ela pode ser conferida pelo senhor e com certas condições, por exemplo, de que o escravo continue trabalhando para o senhor durante um certo período, ou ela pode ser condicional no sentido de que os filhos ficam alforriados desde que o pai ou os pais continuem a trabalhar para o senhor de escravos durante muito tempo. Então, tudo isso são características da escravidão do Brasil que estão ligadas a essa realidade aqui, a realidade do engenho, perdão, do qual fazia parte a senzala, é verdade, mas também do qual fazia parte a Casa Grande, que era a sede da fazenda. Olha só, comparem o tamanho. Tudo isso aqui faz parte da Casa Grande. E era nesse complexo da Casa Grande que vivia o senhor de engenho com sua família. Por mais que a prole fosse numerosa, que a gente pudesse imaginar aí, né, famílias com estendidas, com presença de avós, tios, né, com vários filhos, né, o senhor de engenho tendo vários filhos legítimos, fora os filhos que ele tinha com as escravas, ainda assim a proporção de pessoas que viviam dentro da senzala em condições, volto a repetir, né, em condições muito mais desconfortáveis e insalubres do que parece dentro dessa imagem, submetidos a um trabalho bastante árduo de sol a sol, do plantio do açúcar. E se a gente compara então o espaço ocupado por essas pessoas com o espaço ocupado pela família senhorial, a gente já começa a ter um desenho das violências ligadas ao processo de escravidão, correto? Essas foram então as partes de um engenho. Acho que faltou apenas mencionar a capela, né? A existência de um centro religioso particular. Os maiores engenhos dispunham de um padre. Naquele momento não havia igrejas evangélicas no Brasil ainda. E essas capelas, quando o engenho era muito rico, ele praticamente pagava a presença de um padre particular, né? De todo modo, a capela também serve para a gente pensar em centros de sociabilidade, né? As festas religiosas no entorno da capela, como centros, espaços de reunião, não só dos moradores desse engenho, mas eventualmente de outros engenhos também, né? Porque aí a gente começa a pensar, bom, agora então a gente entende a necessidade que os portugueses viam em explorar escravos. Necessidade, me entendam, né? Não como uma coisa natural, mas como uma decisão que eles tomaram à medida em que eles quiseram ficar com os lucros para si, né? À medida em que eles quiseram se inserir dentro de um sistema econômico global, como extratores do lucro a partir das riquezas naturais e humanas de uma determinada região. Isso tudo bem, já entendemos o porquê da escravidão. Agora falta entender o porquê dos escravos virem da África e não, como inicialmente foi feito, utilizar a mão de obra indígena como mão de obra escrava. Por que disso? Bom, nós temos alguns motivos. O primeiro deles é a lucratividade. Lucratividade do ponto de vista da coroa portuguesa que fica em Lisboa. Porque vocês podem imaginar o esforço que era
controlar um território do outro lado do oceano, que só era acessível aos portugueses através da travessia de um oceano Atlântico, que era um oceano perigoso, sobre o qual eles ainda não conheciam muito, que levava vários meses, com a possibilidade de doenças dentro do navio, de que esse navio enfrentasse uma tormenta e acabasse naufragando, né? E ainda assim, quando chegasse nas terras da América Portuguesa, já tinha então decorrido um grande prazo, né? A agilidade desse domínio não era tão grande e que, portanto, se a mão de obra fosse extraída dentro do próprio território, dificilmente a coroa portuguesa teria controle sobre essa mão de obra. Qual foi a opção que os portugueses fizeram então, no início da colonização? Trazer mão de obra da África e cobrar o custo dessa importação de mão de obra dos próprios colonos que passaram a ocupar a América Portuguesa. Desse modo, o colono precisava pagar à coroa portuguesa o trânsito, a viagem, a importação de mão de obra escrava da África. E com isso a coroa ficava para si com os lucros da importação de mão de obra. Havia também uma barreira cultural, e aqui é preciso ter cuidado, né? Não estou dizendo que os indígenas não eram trabalhadores, muito pelo contrário, né? O fato é que o modo como se organizava o trabalho entre tribos indígenas era muito diferente do que os portugueses faziam. E, portanto, a agricultura era considerada uma atividade feminina. Os portugueses tinham dificuldades em conseguir os índios do sexo masculino que soubessem plantar, né? Para os homens, dentro da tribo, a honra consistia em caçar, em fazer guerra, não em fazer plantio. Afinal de contas, a fecundidade faz parte do ethos, da natureza feminina, assim pensavam eles. Então, para os indígenas, era natural que as mulheres se ocupassem das plantações e estendessem para a terra a fertilidade que elas já carregavam nos seus próprios corpos. Fora isso, nós temos também o fato de que os africanos ensinaram várias técnicas de plantio para os europeus. Já mencionamos a violência da relação entre africanos e portugueses, e sem negar essa violência também houve relações de colaboração, houve relações de resistência. Nós falaremos sobre a principal ou uma das principais resistências na nossa próxima aula, então não pensem que não houve resistência. Mas além dessa resistência, também há uma certa um aprendizado que os portugueses fazem do modo como os africanos plantavam em terras. E se vocês considerarem, se vocês olharem no mapa do mundo a latitude das terras da América do Sul e da África, vão ver que são praticamente idênticas, né? Tem diferença na longitude, mas a latitude, ou seja, a distância em relação a linha do Equador é a mesma. Isso significa que fatores naturais como clima, fatores naturais como são próximos. O clima, portanto, da África era muito semelhante ao clima da América do Sul. E, além disso, o solo é parecido. A gente poderia voltar à teoria da Pangeia, né? Mas basicamente o que a gente pode dizer é que há alguns milhões de anos atrás, a América do Sul e a África provavelmente foram um continente só, e que, portanto, o modo como esses solos foram formados são semelhantes, tá? Então, o modo como os africanos plantavam no seu continente de origem podia ser reproduzido na América. Juntava-se, é fato, com a experiência que os portugueses traziam das ilhas, e essas duas experiências, no diálogo entre elas, estabeleceu uma cultura bastante produtiva do açúcar e de outros gêneros tropicais. Outro fator importante é que, como europeus e africanos já mantinham contato há muitos séculos, eles já estavam imunes uns às doenças dos outros. Algo diferente se deu com os indígenas, os nativos da América do Sul. Eles tinham permanecido em relativo isolamento, né, em especial em relação aos ocupantes de outros continentes. E, portanto, quando os europeus chegam, eles trazem doenças que os indígenas não conhecem,
por não conhecerem, são muito facilmente vítimas fatais. É um pouco do que está acontecendo, infelizmente, no nosso presente, já que pouca gente tem imunidade ao Covid-19, ela é uma doença extremamente perigosa. Por isso, também, trazer africanos fez com que diminuísse a mortandade dos trabalhadores. Quando os indígenas passavam a conviver mais de perto com os europeus, algumas doenças os indígenas transmitiram aos europeus, e outras doenças os europeus transmitiram aos indígenas, né? E por fim, havia oposição da igreja. Certas congregações ou certas ordens, em especial dos jesuítas, eram muito voltadas para a catequização dos indígenas. Por esse motivo, desde o início, os jesuítas e, por tabela, boa parte da igreja se opõem à escravidão indígena. Infelizmente, o mesmo não ocorreu com a escravidão africana, tá? Em boa parte da sua história, a Igreja Católica e eventualmente outras igrejas também, depois da Reforma Protestante, não viram nenhum problema na escravidão. Por conta disso, a escravidão africana contou com o apoio, em especial no caso da América Portuguesa, com o apoio da religião oficial, que era o catolicismo. É só em 1888, no mesmo ano da abolição da escravidão do Brasil, que o Leão XIII, naquela época então Papa, solta uma encíclica condenando o trabalho escravo. Naquele momento já não havia escravidão em praticamente lugar nenhum do mundo. Só o Brasil e depois só Cuba, que vai abolir a escravidão mais tarde. E só em 1992, 500 anos depois da chegada dos europeus à América, ainda não no Brasil, na Ilha de Santo Domingo, é que o Papa da ocasião, João Paulo II, pede perdão aos indígenas e africanos pelos erros cometidos pela Igreja. Pois bem, isso é um pouco sobre a escravidão no açúcar. Agora a gente vai tratar um pouco do que foi a escravidão na sociedade mineradora colonial. E a gente vê aqui que essa sociedade está presente em vários aspectos do imaginário nacional. Por exemplo, na história de escravas como Chica da Silva. Não sei se vocês reconhecem essa moça. Ela é a Thaís Araújo, e o papel de Chica da Silva em uma novela de um canal que nem existe mais, é o Manchete, foi a estreia dela na TV. E essa novela, Chica da Silva, sobre essa personagem que existiu de fato, é uma trama que se desenvolve dentro de Minas nesse período de ouro, nesse período de apogeu da produção de ouro dentro de Minas Gerais. E traz a história de uma escrava que não só é alforriada, como se torna uma das pessoas mais ricas e importantes daquela sociedade. O imaginário em torno do período do ouro na economia brasileira também está ligado a figuras tidas hoje como heróis históricos, como Tiradentes, que teria lutado aí contra o domínio português. Está ligado à existência de paisagens como essa. Veja, comparem essa imagem com a imagem da senzala que vocês viram há um tempo atrás. Essa imagem é de Ouro Preto, uma das principais cidades de Minas, foi capital do estado até o início do século XX, e ela tem essa importância porque ela estava no centro da região produtora de ouro, E aqui a gente vê o acúmulo de casas, um primeiro núcleo urbano, onde viviam escravos, mostrei o exemplo de Chica da Silva, mas de uma maneira bem diferente do exemplo da senzala, porque aqui os escravos que moravam aqui eram escravos que conviviam diariamente com os seus senhores, que dividiam os mesmos espaços, aliás, não só com os seus senhores, mas com outros senhores também. E comparem também com a riqueza
da decoração do ouro. Bom, felizmente essa imagem ficou um pouco distorcida, não vai dar para ver, mas a gente então, só para retomar a ideia de que o espaço da mineração é um espaço onde trabalhadores livres e escravos convivem diariamente e intensivamente, tá? Bom, gente, com isso a gente já dá um panorama inicial e a gente já prepara vocês para a leitura do livro, de trechos do livro da escravidão no Brasil, que é a próxima atividade dentro dessa videoaula. Agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado. Um abraço!